Suck the life right out of my veins when you spoke my name. Hello, galerinha, meu nome é Anne, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês notarem, eu estou no cenário novo. Eu estou na casa de vovó, gente, é por isso que eu estou no cenário novo. Cenário lindo para tirar fotos. Inclusive, se vocês ainda não viram, eu tenho muitas fotos aqui no Instagram, né? Essa paredinha vermelha é maravilhosa, cheia de coisas brancas com vermelhas. E pra quem não sabe também, essa salinha, ela foi decorada por Moá. Bom, ela não foi decorada por mim, mas ela foi o projeto da decoração foi feito por mim. Inclusive, eu vou dar um giro com vocês agora de 360 graus pra vocês verem a decoração. A porta, eu coloquei uma porta bem grande de vidro. Aí tem uma escultura. Aquele quadro ali, ó, ele fica aqui nessa parede atrás de mim. Inclusive, eu não sei nem por que tiraram ele. E aí, né, tá ali a cortina, a janela. E um pouco mais onde que eu estou. Gente, olha pra você ver. Eu trabalhei com 3 coresinhas básicas. O branco, do sofá, da cortina, que são esses tons de bege, da escultura. O chão da casa da minha avó é todo preto, né, e tudo mais. E aqui o vermelho, que era a cor de destaque. Arquitetura. Porque o vídeo de hoje é sobre arquitetura, gente, mas é sobre outra coisa. Então, desde o vídeo passado não, desde ó, muito tempo, ainda tava loura. Eu prometi que eu ia fazer mais vídeos sobre arquitetura. E com esse especial de 2 anos, eu vou começar a fazer mais vídeos de arquitetura. Não vai ser só vídeos assim, falando. Eu tô com umas outras propostas e vocês vão saber mais lá no finalzinho do especial como que vai funcionar esse novo quadro que eu já coloquei. Já tem ele até na playlist, vocês viram, se chama Anne em Arquitetando. E esse novo quadro, ele vai ser elaborado de um jeitinho especial. Aliás, ele já está elaborado, eu ainda estou pensando em como que vai funcionar e quando que eu vou colocar o primeiro vídeo pra vocês. E, gente, o vídeo de hoje eu vou falar, então, pra vocês algumas perguntinhas que a gente se faz quando a gente tá pensando em cursar arquitetura. E eu já vi muita gente desistindo de cursar arquitetura por achar uma coisa quando é totalmente diferente. Pra quem não sabe, né, eu sou uma estudante de arquitetura, acabei agora o 8º período, ou seja, em fevereiro agora eu começo o 9º. E eu vou falar pra vocês, né, como que vai funcionar, como que funciona um pouco desse mundo da faculdade e vou responder algumas perguntinhas básicas que quase todo mundo faz. A primeira perguntinha, gente, eu tô com uma colinha aqui. E eu vou, se eu olhar pra baixo, é porque eu tô com a colinha das perguntas. A primeira pergunta, gente, que geralmente quase todo mundo faz é se eu preciso saber desenhar para cursar arquitetura. Não! Gente, essa é de quebrar tabu. Eu também sou péssima pra desenho. Eu desenhava roupinha e, tipo assim, sempre precisei de um moldinho pra desenhar o corpo humano. Eu sou péssima pra desenho. Tem uma matéria na faculdade que chama desenho de perspectiva. Foi a que eu mais tive dificuldade, mas foi a única, assim, matéria de desenho propriamente dita. E mesmo assim ela tem regrinha, ela é feita com esquadro. Todo desenho da arquitetura é desenho técnico, gente. É desenho que você faz com esquadro e regrinha. Ou seja, você não precisa ser um artista, você não precisa saber desenhar para cursar arquitetura. E isso, onde você realmente pega no lápis para fazer é nos 2 primeiros períodos, no máximo até o 3º período. Porque depois a gente tem uma matéria chamada desenho computadorizado. E a gente passa a fazer tudo no SketchUp e no CAD. Ou para quem é mais assim, né, inteligentinho, faz no Revit, que é uma ferramenta nova. Enfim, tem vários softwares da internet que a gente faz os trabalhos. E não é em desenho. Eu preciso saber matemática avançada para cursar arquitetura? Gente, matemática é importante em arquitetura porque a arquitetura também permeia um pouco no campo das exatas. Mas ele tá entre as exatas, tá um pouco para humanas, tá um pouco para ciências sociais. Então, assim, matemática não é o de mais importante. Eu tive 4 matérias ao longo desses períodos todos que envolveram matemática. Que foi GAL, Geometria Analítica, que pede um pouquinho de conhecimento, de vetores e tal. Mas, assim, matemática básica. É matemática básica mesmo, a gente não entra em matemática muito avançada. É uma matemática básica um pouquinho difícil, mas
é conta básica, é conta de dividido, é conta de vezes. Você tem que prestar mais atenção nos detalhes. São formulazinhas simples em quase todas as matérias que eu fiz. Depois de Galo, eu tive resistência dos materiais 1 e 2. Tive instalações elétricas e hidráulicas, que tem um pouquinho de matemática, mas é pouquíssima coisa. E sistemas estruturais. Mas é porque eu falo que essas matérias assim, são as mais difíceis por causa do cálculo de matemática, mas não foi aquela coisa toda. Por quê? Porque todo arquiteto ele trabalha em multidisciplinas, ou seja, a gente projeta, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando com engenheiro hidráulico, com engenheiro elétrico, com engenheiro civil, e é o engenheiro que faz a matemática da coisa toda. A gente tem que saber o básico do básico mesmo, para fazer o pré-dimensionamento, por exemplo, não sair colocando tomada onde não dá para ter tomada, querer projetar um prédio de 50 andares, onde o terreno só consegue suportar 10, entendeu? Mas é tipo assim, umas coisas básicas, a gente nem calcula. Na vida mesmo, a gente quase não calcula na vida como arquiteto. Mas aí a gente aprende para ter essa noção básica, por exemplo, noção básica de cálculo lumínico. Quantos lux é necessário para iluminar essa sala? Mas tipo assim, não é para mim ir calculando os lux, é para mim saber. Eu preciso de tantos lux, então eu vou usar 1, 2, 3 lâmpadas, uma lâmpada e uma sanca, enfim, essas coisinhas básicas que a gente sabe. Mas é o básico, porque todo o cálculo é feito por engenheiro. E no caso de térmica, essas coisas, tem software, gente. Tem software na internet para tudo hoje em dia. Para cálculo lumínico, para cálculos de térmico. Então a gente não precisa realmente se preocupar com cálculo. Não se preocupe com cálculo na arquitetura. Arte e história interferem muito na arquitetura. Eu preciso gostar? Sim. Aqui é o ponto-chave da arquitetura, na minha opinião. Não só porque é a parte que eu mais gosto e por isso que eu escolhi a arquitetura, mas pra mim é a parte-chave da arquitetura. Por quê? Porque as matérias que eu mais tive envolveram história. História da arquitetura, história da arte, arquitetura brasileira, tudo isso foi história, gente. E a arquitetura é uma coisa que existe, sei lá, 5.000 anos. A gente precisa saber o que veio antes da gente pra gente saber o que a gente vai construir depois. O que isso interfere? A arte interfere muito, gente. Geralmente o movimento arquitetônico começa num movimento artístico. Por exemplo, romantismo, por exemplo, o gótico. Começaram em movimentos artísticos literários e depois caminharam para a arquitetura. Então a gente tem que ter essa pegada assim, de arte, essa pegada de história. E a arte principalmente influencia na decoração, tons. Então, assim, a gente tem que ter essa noção para também influenciar a nossa criatividade. Então a gente precisa saber, né, geralmente dessas coisinhas assim, bem bacaninhas. E é a parte que eu mais amo na arquitetura, gente. É a história da arquitetura e a arquitetura de interiores. São as coisas que eu mais amo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter pelo menos um gostinho pequenininho. É lógico que a gente pode ter, assim, a arquitetura é bem ampla. Eu já disse isso no outro vídeo que eu gravei, que são 5 motivos pelo qual eu escolhi fazer arquitetura. Eu vou deixar linkado aqui na descrição e também tá no playlist do Arquitetando. Que, como funciona, né? A gente pode se especializar em civil, né, em edificação, a gente pode se especializar em história, virar professor, a gente pode se especializar em cálculo, a gente pode se especializar em lumínica, a gente pode se especializar em térmica, a gente pode se especializar em todas as coisas. Na minha vertente é a arquitetura de interiores e a história, são as coisas que eu mais gosto. E 5, gente, a quinta não é uma pergunta. E assim, é uma dica. Por que a gente cursa arquitetura e urbanismo? Por que a faculdade não se chama arquitetura? A gente pensa, né, tipo assim, eu vou fazer a faculdade de arquitetura. Mas não é só arquitetura na arquitetura. A gente também cursa o urbanismo. E, gente, são duas coisas, assim, se ligam. Eu, por exemplo, eu não tenho a mínima vontade de me tornar uma urbanista. Eu não tenho vontade de cursar o urbanismo. Fazer, assim, como eu disse, eu quero me especializar em interiores e em história. Mas o urbanismo, gente, é uma coisa, assim, primordial. A gente tem que ter um gosto, a gente tem que saber que o urbanismo tá ali. Por quê? Se eu for construir uma casa, eu não estou construindo somente uma casa. Eu estou construindo uma casa e estou modificando totalmente o entorno. Eu estou afetando o entorno. Se eu desentoar do entorno, se eu desentoar da cidade e tudo mais. Sem falar que a cidade norteia a arquitetura. Se a gente está construindo uma casa, a gente tem que seguir as leis de uso e ocupação do solo, as leis que falam
quanto que a gente tem que ter de afastamento, qual que é a altura máxima que eu posso empregar naquele bairro. Ou seja, tudo é pensado a partir do ponto urbanístico. Tudo é pensado a partir do mapa da cidade. E tudo é pensado da forma como a cidade se constrói. Então, assim, cursar arquitetura, a gente também tem que ter um amorzinho pela cidade e saber que tudo que a gente vai fazer impacta a cidade. Então, a gente tem que pensar no micro, que é a construção em si, e no macro. Um exemplo, a minha fachada. A minha fachada modifica o aspecto da minha rua. Uma praça que eu for projetar. Eu não estou projetando uma praça para aquele bairro. Às vezes, sei lá, pode chegar restaurantes ao redor da praça, pode vir gente de outros bairros, outros municípios, por exemplo, uma praça de uma grande capital. Ela tá ali e não afeta só aquele micro espaço, ela afeta a cidade inteira. No meu caso, aqui em Belo Horizonte, a Praça da Estação, a Praça da Liberdade, a Praça do Savassi, elas influenciam, Praça do Papa, influenciam a cidade inteira, não influenciam somente aquele micro regional a qual elas foram implantadas. Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram, dê o seu joinha aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo. E até os próximos vídeos, galera. Aquele beijo.